Zero. Já se perguntou como a máquina militar mais cara da história pode perder para um balão? Ou como a América, certa vez, lutou contra uma árvore, usando jatos de combate e motosserras? Isso não é uma paródia. Esta é a verdadeira história militar dos Yasmalfi, repleta de quedas gloriosas, desastres de bilhões de dólares e bobagens táticas suficientes para preencher um rolo de erros do tamanho do Pentágono. De generais que se renderam antes da luta a missões secretas que bombardearam a si mesmas. Estes são os 33 erros militares mais estúpidos, estranhos e absurdos da história dos Espan e os Siwas. E sim, alguém aprovou todos eles. 1. Imagine isto: Primeira Guerra Mundial. A América precisa de mais navios. Rápido. A solução das mentes brilhantes no comando? Navios de concreto. Sim, você ouviu certo. Embarcações feitas de concreto armado, porque o aço era escasso. Eles realmente construíram uma dúzia desses milagres flutuantes da engenharia moderna, como o SS Atlantis. Previsivelmente, esses barcos de pedra eram pesados, lentos, propensos a rachaduras e geralmente tão navegáveis quanto uma banheira cheia de bigornas. A maioria teve carreiras mais curtas que uma tendência do TikTok, frequentemente terminando como quebra-mares ou recifes artificiais, provando que, embora você possa fazer um barco de concreto, isso não significa que deveria. É como tentar vencer a Indy 500 em um bloco de concreto. O oceano provavelmente apenas olhou para eles e disse: "Sério? Vocês estão trazendo isso para uma briga de ondas?" Pura genialidade encharcada. 2. Em 1956, um drone-alvo enlouqueceu sobre a Califórnia e a Força Aérea respondeu com calma precisão. 2 jatos, 208 foguetes e um ataque total a árvores inocentes, linhas de energia e uma infeliz caminhonete. O drone, intacto. Ele simplesmente flutuou como um saco plástico presunçoso ao vento. Enquanto isso, os moradores de Palmdale foram brindados com o primeiro ataque aéreo auto-infligido da América. O incidente foi rotulado como um evento de treinamento. Sim, se o objetivo era treinar civis para se abaixarem. Curiosidade: este é o único cenário de combate aéreo em que o drone nem percebeu que estava em uma luta. 3. O ano é 1916. Pancho Villa, o revolucionário mexicano, acabou de invadir Columbus, Novo México. O presidente Wilson está furioso. Ele envia o general Blackjack Pershing e 10.000 tropas dos Zmayokoro na expedição punitiva ao México para capturar Villa. Por quase um ano, este poderoso exército americano, completo com aviões e veículos motorizados, uma novidade, perseguiu o fantasma de Villa através do acidentado terreno mexicano. Eles o pegaram? Não, nem de perto. Villa conhecia a terra como a palma da sua mão e deu voltas ao redor deles. O exército do Sesestepaura conseguiu principalmente irritar o governo mexicano, entrar em algumas escaramuças acidentais com tropas federais mexicanas e provar que, às vezes, mesmo com força esmagadora, você não consegue pegar uma raposa esperta em sua própria toca. Foi um jogo de esconde-esconde, de milhões de dólares, onde o buscador estava vendado e o escondido era Pancho Villa. Ele provavelmente lhes enviou cartões postais. 4. Durante a Segunda Guerra Mundial, os USA construíram a sério mísseis guiados por pombos. Pombos de verdade, em bombas, treinados para bicar imagens em pleno voo para guiar em direção a navios inimigos. E veja bem, funcionou. Os pombos acertaram os alvos como pequenos psicopatas emplumados. Mas os chefes desistiram, não porque falhou, mas porque ninguém queria dizer ao Congresso que seu próximo herói de guerra se chamava Senhor Cara de Bico. Imagine generais discutindo estratégia com um pombal. Cavalheiros, partiremos ao amanhecer, supondo que Larry, o pombo, tenha uma boa noite de sono. Você não pode inventar isso, mas nós fizemos, e pagamos por isso. 5.
Operação Washtub, 1954, Nicarágua. A CIA, em sua infinita sabedoria, precisava plantar algumas armas de fabricação soviética na Nicarágua para provar a interferência soviética e justificar a derrubada do governo esquerdista nicaragüense. Então, eles elaboraram um plano para lançar um esconderijo de armas de um avião, fazendo parecer uma entrega soviética. Um pequeno problema: eles não conseguiram realmente obter nenhuma arma soviética. Então, o que esses mestres da espionagem fizeram? Eles compraram alguns rifles velhos e surrados de uma loja de excedentes, estamparam-nos com falsas marcações soviéticas, mal por todos os relatos, e então falharam até mesmo em soltá-los corretamente. As armas foram descobertas, o estratagema foi imediatamente óbvio, e a coisa toda virou motivo de chacota. Foi como uma terrível paródia de filme de espionagem, exceto que era real, e o dinheiro dos contribuintes pagou pelas falsas foices e martelos. A vida selvagem local provavelmente tinha um melhor entendimento das operações secretas. 6. Na década de 1850, o exército dos Niuotosniroa disse: "Sabe o que precisamos no Texas? Camelos. Porque nada diz gênio tático como importar animais gigantes, raivosos e cuspidores para o Velho Oeste." Acontece que os camelos eram péssimos colegas de trabalho. Eles assustavam cavalos, cuspiam em soldados, quebravam equipamentos e se recusavam absolutamente a seguir ordens. As tropas os odiavam. Um oficial os descreveu como bestas do diabo em casacos de pele. O exército desistiu, os vendeu e alguns escaparam para a natureza. Até hoje, as pessoas no sudoeste ainda relatam avistamentos de camelos desgarrados. Em algum lugar por aí, o soldado corcunda ainda está em patrulha. 7. O M2 Bradley foi projetado para ser um transporte de tropas. Então alguém adicionou um canhão. Depois mísseis, depois mais equipamento. Tornou-se um transformador amaldiçoado construído por um comitê sob efeito de ácido. Demasiado fraco para ser um tanque, demasiado volumoso para ser um transportador e demasiado caro para justificar a sua existência, o Bradley tornou-se uma decepção de 3 milhões de ailas sobre lagartas. Era como dar a uma torradeira um GPS, uma metralhadora e um snorkel. Fazia tudo mal. A HBO até fez uma comédia sobre quão estúpido ele era. O Bradley não apenas falhou tão feio que conseguiu um acordo para um filme. 8. Em 1943, os Iwasa invadiram a ilha Kiska no Alasca, prontos para lutar contra as tropas japonesas. Milhares de soldados invadiram as praias, armados, municiados e empolgados para a batalha. Mas havia um pequeno problema. O inimigo havia partido 2 semanas antes. Ninguém lhes disse. 0 japoneses. Mas ainda perdemos mais de 300 homens. Para fogo amigo, minas terrestres e hipotermia. Literalmente lutamos contra gaivotas e o clima, e ainda saímos perdendo. E a melhor parte, foi rotulado como uma vitória. Imagine jogar queimada sozinho, ser atingido na cara pela sua própria bola e declarar-se o vencedor. Isso é Kiska. 9. Em 1943, a Marinha encomendou um destroyer chamado USS William D. Porter, e ele rapidamente se tornou o Mr. Bean dos navios de guerra. Em sua primeira missão, escoltando o presidente Roosevelt, ele acidentalmente lançou um torpedo real contra o encouraçado dele. Ótimo começo. Após pânico caótico e gritos desesperados no rádio, o torpedo errou, por pouco. Mais tarde, eles lançaram cargas de profundidade sobre si mesmos, abriram um buraco em seu próprio casco e dispararam por engano contra navios amigos. A tripulação era tão propensa a acidentes que outros navios os evitavam como se tivessem escorbuto. Eventualmente, o navio afundou, não em glória, mas depois que um kamikaze atingiu seu próprio depósito de munição. Honestamente, é um milagre que eles não tenham afundado acidentalmente o Atlântico. 10. Em 1961, a CIA organizou a invasão da Baía dos Porcos, um plano ultra-secreto para invadir Cuba com exilados mal treinados,
cobertura aérea zero e excesso massivo de confiança. O resultado? Um desastre televisionado. O mundo inteiro assistiu enquanto as forças de Castro varriam a praia com os invasores em 3 dias. O plano tinha mais buracos do que um bloco de queijo suíço. Tudo deu errado. Os barcos atrasaram, os rádios não funcionaram e a negação dos Neno piorou tudo. Deveria ser uma rápida mudança de regime. Em vez disso, transformou-se num vexame mundial com um número de mortos. Imagine tentar entrar sorrateiramente numa festa e tropeçar no bolo. 11. Em 1980, os IUA lançaram a Operação Garra de Águia para resgatar reféns americanos no Irã. Envolveu helicópteros, aviões de reabastecimento, operações especiais, aterrissagens no deserto. O que poderia dar errado? Tudo. Uma tempestade de areia eliminou a visibilidade. Vários helicópteros avariaram. Então, um helicóptero colidiu com um avião de transporte durante o reabastecimento, criando uma bola de fogo que matou 8 militares. A missão foi cancelada no local, deixando destroços queimados e credibilidade espalhados pelo deserto. A tentativa de resgate nem sequer chegou a Teherã. Foi como tentar salvar alguém de uma casa em chamas e, em vez disso, incendiar a sua própria garagem. 12. Entre 1965 e 1967, as tropas dos USSU no Vietnã receberam novos e brilhantes rifles M16. Eles emperravam, constantemente, na selva, durante os tiroteios. Acontece que o exército havia mudado a fórmula da pólvora, não avisou os soldados e não incluiu kits de limpeza. As tropas ficaram lutando com rifles que se transformavam em paus de metal após alguns disparos. Cartas para casa imploravam por armas que realmente funcionassem. Os soldados começaram a carregar AK-47s inimigos, porque pelo menos esses não falhavam sob pressão. Não foi apenas um erro de suprimento. Foi como enviar tropas para a batalha com armas de Nerf e esperar o melhor. 13. Em 1964, o incidente do Golfo de Tonkin deu aos ISAUA uma razão para escalar a Guerra do Vietnã. O problema é que o segundo ataque, que o desencadeou, provavelmente nunca aconteceu. As leituras do sonar foram mal interpretadas. O radar estava confuso e marinheiros nervosos pensaram que sombras eram barcos inimigos. Com base nisso, o Congresso aprovou uma resolução que basicamente deu ao presidente poderes de guerra de bandeja. Uma guerra inteira, justificada pelo que poderiam ter sido ondas atingindo o casco. É o equivalente geopolítico de socar seu vizinho, porque você sonhou que ele roubou seu sanduíche. 14. O Pork Chop Hill, das rações. O incidente do xarope de bordo de imitação de Fort Lee, 1951. Durante a Guerra da Coreia, o Corpo de Intendência do Exército dos Smithsonian em Fort Lee, Virgínia, foi encarregado de desenvolver rações de campo palatáveis. Alguém teve a brilhante ideia de criar xarope de bordo de imitação para panquecas. A sua primeira tentativa, no entanto, foi relatadamente tão vil, tão quimicamente ofensiva, que quando testada em soldados, induziu náuseas e vômitos generalizados. Era menos doce guloseima de pequeno almoço e mais guerra química culinária. A receita foi rapidamente, e presume-se que com muitos pedidos de desculpa, descartada. É um exemplo brilhante de como até os aspectos mais mundanos da logística militar podem dar espetacularmente e intragavelmente errado. Imagine sobreviver ao fogo inimigo apenas para ser abatido pelo seu próprio pequeno almoço. O horror xaroposo. 15. O tanque leve Sheridan foi concebido para forças aerotransportadas e combate no Vietnã. Era pequeno, rápido e podia tecnicamente nadar. Também explodia, muito. O seu canhão disparava mísseis que por vezes detonavam dentro do tanque. A sua blindagem mal conseguia parar um espirro. Era tão frágil que as tropas tinham de se preparar para o impacto sempre que disparavam o canhão principal.
Era como prender uma bazuca a uma lata de refrigerante e chamar-lhe revolucionário. Os soldados não confiavam nele, os comandantes odiavam-no, e a única coisa que consistentemente destruía era a moral. Tinha um trabalho, e executava-o na perfeição: ser inútil. 16. Em 1861, durante a primeira grande batalha da Guerra Civil em Bull Run, a elite de Washington, D.C. apareceu com cestas de piquenique para assistir. Esperavam uma rápida vitória da União, seguida de chá. Em vez disso, receberam fogo de canhão, confusão em massa e uma retirada caótica. À medida que o exército da União quebrava fileiras e fugia, políticos e socialites corriam ao lado deles, abandonando travessas de queijo e guarda-sóis. Foi a guerra em contra o teatro com baixas reais. Imagine ver a sua equipa favorita perder tão feio que os adeptos são pisoteados pelos jogadores. Bull Run não foi apenas uma batalha. Foi o primeiro desastre militar com lugares na primeira fila. 17. Durante a Segunda Guerra Mundial, os militares dos Iowa apoiaram um projeto tão insano que faz os mísseis Pombo parecerem normais. Foi chamado de Davy Crockett, uma arma nuclear portátil projetada para disparar mini-bombas nucleares de um tripé. Parece legal até perceber que o seu raio de explosão era maior do que o seu alcance de tiro. Isso mesmo. Se o usasse de facto, nuclearizar-se-ia. Era basicamente um canhão de suicídio tático. As tropas deveriam correr depois de dispará-lo. Correr. De uma bomba nuclear. Os cientistas inventaram uma arma em que o utilizador tinha de perguntar: quero vencer esta batalha ou viver? A resposta era nenhuma das opções. Foi retirado antes que pudesse apagar acidentalmente o Kansas. 18. No início da década de 1960, os planeadores militares dos Ikwesaitia criaram o Programa de Aldeias Estratégicas no Vietnã. A ideia? Mover civis vietnamitas rurais para aldeias fortificadas para os isolar dos Vietcong. Parece inteligente, até perceber que os aldeões não queriam mudar-se, odiavam estar encurralados e acabaram por simpatizar com as mesmas pessoas que os Sepassi queriam manter afastadas. Era como tentar ganhar corações e mentes, demolindo casas com bulldozers e dizendo: de nada. O programa fracassou fortemente, desperdiçando milhões e saindo pela culatra espetacularmente. Acontece que as pessoas não gostam de realojamento forçado. Quem diria? 19. Prepare-se para uma ideia militar tão maluca que faz os vilões de desenhos animados parecerem sensatos. Projeto Orca. Nas décadas de 1960 e 70, a Marinha dos Iowa, possivelmente após uma sessão de brainstorming muito estranha, explorou a militarização de mamíferos marinhos. Não estamos a falar de espetáculos fofos de golfinhos? Não, senhor. Isto, alegadamente, envolvia prender cargas explosivas a baleias ou golfinhos reais. O plano genial? Guiar estas criaturas marinhas majestosas, agora carregadas com bombas, em direção a navios ou submarinos inimigos, e então, cabum! Guerra antissubmarina instantânea, muito confusa. Embora os detalhes sejam compreensivelmente obscuros, a pura e não adulterada loucura de transformar o Flipper num míssil guiado é um novo auge de "alguém pensou nisto a fundo?" Imagine o argumento de venda. Ok, então Free Willy, mas com C4, opiniões? Isto não era apenas pensar fora da caixa. Isto era prender a caixa a um cetáceo e esperar pelo melhor. 20. No início da década de 1950, os militares dos Iowa decidiram experimentar com LSD. Não em festas, em soldados. No arsenal de Edgewood, as tropas foram dopadas com ácido sem consentimento para ver se poderia ser usado para controlo mental, interrogatório ou apenas razões. Alguns vaguearam. Alguns riram por horas. Outros entraram em pânico. Nenhum se tornou uma máquina de guerra psíquica. Um soldado pensou que era uma máquina de lavar. Outro
tentou interrogar uma planta. E isto durou anos antes que alguém dissesse: "Ei, talvez esta seja uma má ideia?" O programa terminou silenciosamente, mas não antes de provar que drogas e bombas nucleares não se misturam. 21. Em 1812, o general William Hull marchou para o Canadá com um plano para tomar Detroit, assustar os britânicos e tornar-se um herói nacional. Em vez disso, ele entrou em pânico, rendeu o forte inteiro sem disparar um tiro e entregou mais de 2.000 soldados. Por quê? Porque um líder nativo americano, Tecumseh, fez um blefe brilhante, marchando seus guerreiros em círculos para parecer um exército massivo. Hull caiu completamente na armadilha. Ele foi posteriormente submetido à corte marcial por covardia, o que é basicamente a versão do século XIX de ser completamente desmoralizado publicamente. Render uma cidade que você já possuía? Isso é um fracasso de outro nível. 22. Em 1864, as forças da União cavaram um túnel massivo sob as linhas confederadas nos arredores de Petersburg, encheram-no de explosivos e o fizeram explodir pelos ares. A explosão criou uma cratera enorme e jogou as tropas inimigas no caos. Então, naturalmente, as tropas da União avançaram diretamente para a cratera e ficaram presas. Tornou-se um poço da morte enquanto os soldados confederados se reagrupavam e os abatiam da borda, como se estivessem jogando Duck Hunt. O plano original era contornar a cratera, mas a liderança mudou no último minuto, porque é claro que sim. É a versão militar de "olha o que eu fiz. Ah não, pisei nisso." 23. Em 1876, o general George Custer avistou um acampamento massivo de nativos americanos e pensou: "Eu dou conta." Ele dividiu suas forças e avançou com 200 homens contra uma força de mais de 2.000 guerreiros, Lakota, Cheyenne e Arapaho. Aconteceu exatamente como se esperaria: aniquilação total. Nem um único soldado do grupo de Custer sobreviveu. Ele subestimou loucamente o inimigo e superestimou-se. Uma combinação clássica de arrogância militar. O evento foi apelidado de "a última resistência de Custer", mas, honestamente, foi mais como a súbita realização de Custer de que a matemática importa. 24. Em 1921, a Batalha de Blair Mountain viu 10.000 mineiros de carvão se levantarem contra policiais corruptos e pistoleiros contratados. Então, o que os Iowa fizeram? Eles enviaram tropas federais, aviões e até lançaram bombas sobre trabalhadores americanos em solo americano. Foi a maior revolta trabalhista na história dos Iowa, e a única vez que os militares bombardearam seus próprios cidadãos em tempos de paz. O governo chamou-o de manutenção da ordem. O resto do país chamou-o de "espere, que diabos é isso?" Quando sua resposta a mineiros furiosos é mobilizar a força aérea, talvez seja a hora de repensar suas habilidades de resolução de conflitos. 25. Durante a Guerra Fria, alguém teve uma ideia genial. Vamos projetar um helicóptero para caçar submarinos. Assim, a Marinha deu à luz o Bell HSL. Um helicóptero anti-submarino que tremia como uma máquina de lavar cheia de tijolos. Era tão submotorizado que não conseguia levantar seu próprio equipamento. Pilotos descreveram voá-lo como lutar com um carrinho de compras cheio de motosserras no ar. Ele vibrava violentamente, superaquecia constantemente e era tão furtivo quanto um duelo de motosserras. Fizeram mais de 100 deles. Sabe quantos viram combate? 0. Era barulhento demais para se esgueirar, pesado demais para voar e inútil demais para ser consertado. Basicamente, era um peso de papel de 4 milhões de dólares com rotores. 26. Durante a Segunda Guerra Mundial, o exército dos Ebuil, num momento que só pode ser descrito como o auge do cientista louco, desenvolveu seriamente bombas de morcego. Sim, você leu corretamente. O plano era amarrar pequenas bombas incendiárias
em literalmente milhões de morcegos hibernando, soltá-los sobre cidades japonesas a partir de bombardeiros e, então, quando os morcegos acordassem e se alojassem em edifícios, eles incendiariam tudo. Parece um enredo rejeitado de Looney Tunes, mas eles realmente gastaram milhões e fizeram com que funcionasse de certa forma. Um teste acidentalmente incendiou um hangar de aeródromo do exército dos Anim Kesapatiwa e o carro de um general. Ops! O projeto foi eventualmente arquivado, principalmente porque a bomba atômica foi considerada uma forma ligeiramente mais eficiente, embora menos quiropterana, de terminar a guerra. Imagine a reunião. Muito bem, homens, nossa próxima arma voa, guincha e defeca guano. Perguntas? 27. No início dos anos 1900, o presidente Teddy Roosevelt queria exibir a força americana enviando a Grande Frota Branca, 16 couraçados reluzentes, em uma turnê mundial. Parecia legal, soava poderoso, mas tinha um problema. Os navios eram movidos a carvão e precisavam de reabastecimento constante. Adivinha quem controlava a maioria dos portos de carvão do mundo? Os britânicos. Então, este espetáculo de independência dependia de implorar educadamente por dinheiro para combustível a cada poucos dias. Os navios eram majestosos, sim, mas tão estrategicamente aterrorizantes quanto um carro alegórico que precisa de lanches a cada hora. Era como tentar ameaçar alguém enquanto pegava emprestado o carregador dele. 28. Em 1976, depois que soldados norte-coreanos mataram 2 oficiais dos U.P.A.O. por causa de um álamo na DMZ, os EY responderam com a Operação Paul Bunyan. Centenas de tropas, helicópteros, caças, bombardeiros e navios de guerra foram mobilizados para cortar uma árvore. Eles até trouxeram motosserras. Foi a missão de paisagismo mais exagerada da história. A Coreia do Norte assistiu em silêncio, provavelmente pensando: essas pessoas são insanas. O que era o objetivo? A árvore caiu. A Terceira Guerra Mundial não começou. E em algum lugar em Valhalla, um lenhador chorou lágrimas de alegria. 29. Imagine isto. Você é um cientista militar dos Turta na Segunda Guerra Mundial. E sua missão é desenvolver uma arma não letal para desmoralizar as tropas inimigas. O que você inventa? Algo verdadeiramente traiçoeiro. Algo que atinge o cerne da dignidade humana. Você inventa quem eu. Sim, esse era o seu nome de código real. Era um agente químico projetado para cheirar esmagadoramente a matéria fecal. A ideia era pulverizá-lo em oficiais inimigos para torná-los párias sociais entre os seus próprios homens, destruindo assim a coesão da unidade através de um odor corporal extremo e armamentizado e de embaraço. Era essencialmente um spray de peido de destruição em massa financiado pelo governo. Embora o conceito seja inegavelmente hilário, o projeto foi finalmente abandonado, possivelmente porque alguém percebeu que fazer o inimigo cheirar mal não era tão eficaz quanto, por exemplo, balas de verdade. Ou talvez simplesmente não conseguissem tirar o cheiro dos aventais de laboratório. 30. Depois do Vietnã, os militares tiveram uma ideia genial: reutilizar velhos aviões C-123 que haviam pulverizado agente laranja para transporte de carga e médico. Totalmente bem, certo? Não. Os aviões ainda estavam revestidos com resíduos tóxicos. Assim, as tripulações voavam em missões, transportavam suprimentos e até levavam pacientes, enquanto eram marinados em dioxina. Anos depois, surgiram aglomerados de câncer entre as tripulações de voo. A Força Aérea insistiu que os aviões eram seguros. Tradução: esquecemo-nos de limpar os tanques voadores de veneno. É como servir refeições de velhos pulverizadores de pesticidas e perguntar-se por que todos estão tossindo. A ciência disse não. A burocracia disse tanto faz. 31. O ano é 1859. Os Estados Unidos e a Grã-Bretanha estão num tenso impasse sobre as ilhas San Juan,
estrategicamente localizadas entre a ilha de Vancouver e o continente dos Esmária. O que desencadeou esta crise internacional que quase levou à guerra entre duas grandes potências? Um porco. Um fazendeiro americano atirou num porco de propriedade britânica que habitualmente invadia sua plantação de batatas. Os ânimos se exaltaram, tropas foram despachadas, navios de guerra convergiram. Por semanas, centenas de soldados e múltiplos canhões se enfrentaram por causa de um suíno falecido. No final, a razão prevaleceu, e a Guerra do Porco terminou com ocupação militar conjunta até a arbitragem, mas não antes que este barril de pólvora suína demonstrasse que, às vezes, os argumentos mais estúpidos podem ter as maiores apostas. Foi diplomacia no seu ponto mais oinktástico. 2. Em 1979, uma unidade da Guarda Nacional do Exército do Maine estava num exercício de treinamento de rotina perto da fronteira canadense. A missão deles era simples: navegar pela densa floresta. Infelizmente, suas habilidades de leitura de mapas eram aparentemente menos de soldado de elite e mais de turista perdido. Eles ficaram tão desorientados que, acidentalmente, invadiram o Canadá, tropeçando na pequena vila de Saint-Zachary, em Quebec. Os habitantes locais ficaram, compreensivelmente, um pouco surpresos ao ver soldados americanos armados emergindo da floresta. Não houve incidente internacional, principalmente apenas confusão e, provavelmente, algumas desculpas constrangedoras, acompanhadas de café e poutine. Os guardas foram educadamente escoltados de volta ao seu próprio país, presumivelmente com novos mapas e uma séria palestra sobre fronteiras internacionais. Foi menos choque e pavor, e mais, ops, desculpe, hein? 33. Certo, para o nosso grande finale de genialidade militar, vamos falar sobre a vez em que os Potrostarcira tentaram transformar o clima em arma. O projeto Popeye, ativo durante a Guerra do Vietnã, foi um programa de semeadura de nuvens altamente classificado. A ideia brilhante? Estender a estação das monções sobre áreas específicas da trilha Ho Chi Minh, tornando as rotas de suprimento lamacentas, intransitáveis e geralmente miseráveis para o Viet Cong e o exército do Vietnã do Norte. Eles voaram centenas de missões, despejando iodeto de prata e iodeto de chumbo nas nuvens, cantando "Faça lama, não guerra". Provavelmente. Será que transformou o Vietnã num pântano intransitável que venceu a guerra sozinho? Não exatamente. Embora alguns relatórios afirmassem sucesso localizado no aumento da precipitação em até 30%, seu impacto estratégico geral foi insignificante e levantou uma tempestade de preocupações éticas e ambientais. Era como tentar parar um exército com uma Super Soaker. Embora uma Super Soaker muito cara e classificada, o inimigo ainda conseguiu passar, apenas um pouco mais encharcado. 91. Então, vimos balões que superaram balas, camelos que desmantelaram o exército e armas nucleares projetadas para matar as pessoas que as disparavam. Os militares dos USA podem ser um dos mais poderosos do mundo, mas também são um dos mais criativos quando se trata de estragar as coisas. Agora é a sua vez. Qual é a decisão militar mais estúpida da história americana? E por que você acha que eles realmente a tomaram? Deixe sua teoria nos comentários. Quanto mais maluca, melhor. Ah, e se você gostou de ver os militares tropeçarem nas próprias botas, clique no gostei, destrua o botão de se inscrever e prepare-se para mais história tão estúpida que não deveria ser real.